E aí, graça e paz, sejam todos bem-vindos no nome de Jesus. Tudo bem com vocês? Este é o devocional da Igreja Verbo da Vida aqui em Senhor do Bonfim e hoje, no dia 6 de setembro, nós estamos aqui reunidos para fazermos o nosso devocional e quero convidar você a se juntar a nós na leitura da Bíblia. A Bíblia que traz a palavra da verdade, né? Que traz a verdade para nós, ela é âncora para as nossas almas. E eu estou convidando você para se juntar a mim nesta manhã para juntos fazermos a leitura, a meditação, pensarmos em como aplicar e depois a gente memorizar um versículo apenas. Então, o nosso objetivo é ler todos os dias. Todos os dias a gente vai ler um pouco. Quero já dar as boas-vindas a todos vocês que já estão chegando. Pastor Adriano, seja muito bem-vindo, viu? Para nos ajudar aqui a fazermos a nossa leitura, nossos comentários, né? Nosso entendimento. Nós vamos buscar aqui no Senhor o entendimento necessário para vivermos, para entendermos a palavra de Deus, tá bom? E nós vamos fazer a nossa oração, é o primeiro passo, né, do nosso devocional. Nós vamos buscar no Senhor a inspiração, o entendimento, a capacidade de compreensão, e por isso nós vamos orar. E você, que é muito especial por estar aqui, você pode se juntar a nós, você pode sim compreender as escrituras, você pode ler conosco, nós vamos juntos fazermos essa leitura e nós temos alguns minutos aqui, não é nada demorado, nós vamos fazer sim essa leitura pela manhã. Então eu quero convidar, pega a sua Bíblia, junte-se a nós e vamos orar. Pai, muito obrigada no nome de Jesus, Senhor. Nós te adoramos e te bendizemos porque o Senhor é bom o tempo todo. E eu sei que o Senhor, na sua bondade, na sua fidelidade, irá nos ajudar a compreender as Escrituras, a fazer aquilo que é a sua vontade, vivermos segundo a vontade do Senhor. É possível, Senhor, porque o Senhor está conosco todos os dias. E nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Espírito Santo, nosso amigo maravilhoso, nosso mestre, nosso companheiro, o Paracletos maravilhoso que o Senhor enviou para estar conosco, ajuda-nos a compreender as Escrituras e a encontrarmos formas de aplicar a nossa vida, para que venhamos a ter os resultados que nós tanto queremos. Eu te agradeço, Senhor, no nome de Jesus, nessa manhã. Amém. Então, abra lá a sua Bíblia. Abra comigo, que também estou abrindo aqui a minha, no livro de 1 Coríntios. Hoje nós vamos para a parte final do capítulo 14. A parte final do capítulo 14 tem umas instruções para nós a respeito daquilo que nós começamos ontem pela manhã, né? Já pega aí também o seu caderno para possíveis anotações, né? Ele estava falando sobre os dons, não foi? Ele fala no 12 sobre os dons, porque a igreja de Corinto era assim. De Corinto era o povo que estava fluindo muito nos dons, mas ainda assim sem entendimento, sem organização. Então Paulo escreve para colocar ordem naquele negócio. Então ele fala do 12, os dons, aí ele dá uma pausa, diz que vai mostrar um caminho mais excelente, fala sobre o amor no 13, e no 14 ele começou ontem, nós vimos ontem, né, onde nós estávamos fazendo devocional, que ele disse, então, busquem o amor como meta maior de vocês, mas desejem com zelo os melhores dons. E aí ele vai falando sobre os dons, a importância dos dons espirituais. E os dons espirituais são a resposta para a solução para as carnalidades daquela igreja. Aquilo que eu chamo de espiritualidade, lembra? Eu falei aqui até no esqueminha, né? As carnalidades, as espiritualidades, e depois ele responde perguntas daquele povo. Então, a resposta para a carnalidade é o amor e os dons. Os dons é viver no Espírito, né? É depender do Espírito, é buscar a direção do Espírito para a gente viver. Então, como que eu resolvo os problemas de carnalidade na minha vida?
vivendo o amor do Senhor, né? Me submetendo a Ele, ao Espírito. E me submetendo ao Espírito, eu vou andar em amor e vou ter também os dons para manifestar. E vale ressaltar que os dons, eles servem como uma chamada para os outros. Os dons sempre vão servir para as outras pessoas. O amor, a gente, né, você sabe que são 9 características dos frutos. Tem 3 que é para mim pessoalmente, 3 que é para com os outros e tem 3 que tem a ver com o serviço, né, que tem a ver com a capacitação para servir. Então, 9 características dos dons espirituais, né? Que são o fruto, na verdade, que são 9 características do fruto do Espírito, né? Diferente dos dons espirituais, que também são 9. Mas, nós também temos, e essas características são assim, 3 relacionadas a mim mesma, eu que desfruto dela, depois mais 3 relacionadas às pessoas, né? E depois as outras 3 que são para nos capacitar para o serviço. Mas tudo isso quem concede é o Espírito Santo dentro de nós, né? Agindo, nós nos submetendo a ele, vai dar tudo certo. Estão ouvindo direitinho? Vocês estão compreendendo? Ou tá travando aí? De repente eu percebo que está um pouco travando, mas dá para adiantar, não dá? Dá um feedback para mim se vocês estão conseguindo acompanhar, se o som está chegando bem, se vocês estão conseguindo entender, ouvir bem. E já vamos lá para o capítulo 14, no versículo 21, porque o 21 foi quando nós paramos ontem no 20, então vamos dar continuidade aqui, ó, do 21 ao 40. Fabiano, seja muito bem-vindo também, viu? Que bom ter você aqui fazendo a leitura da Bíblia hoje nessa manhã. Pegue sua Bíblia, pega a sua versão preferida. Você pode ler na sua versão, mas você pode seguir esses 4 passos. 4 passos primeira, a oração, que nós já fizemos. Segunda, a leitura e meditação, que nós vamos fazer agora. Terceiro, a aplicação na nossa vida, que nós vamos escrever de forma proposital, intencional, uma aplicação para a nossa vida, para a gente corrigir alguma coisa, né, que nós precisamos, e depois a gente memoriza um versículo para a gente ficar pensando durante o dia naquele versículo, naquela instrução, naquela palavra, tá bom? Então, aqui no 21 diz assim, vamos ler? Diz assim: pois está escrito na lei, por meio de pessoas que falam em outras línguas, eu falarei a este povo. Falarei por meio de lábios de estrangeiro, mas mesmo assim o meu povo não me ouvirá, diz o Senhor. Assim, o falar em línguas não é um sinal para os que creem, mas sim um sinal para os descrentes. A profecia, por sua vez, é para os que creem, não para os descrentes. Assim, se uma pessoa ainda não é salva, ou alguém que não tem esses dons vai à igreja e ouve todos vocês falando em outras línguas, não dirá que vocês estão loucos? Mas se todos vocês profetizarem, anunciando a palavra de Deus, e entrar um descrente ou um crente novo que não compreende essas coisas, isso o convencerá de que ele é um pecador e ele será julgado pelo que ouve, pelo que ouvi. Enquanto ele ouve, seus pensamentos secretos serão postos e descobertos, e ele cairá de joelhos e adorará a Deus, exclamando: Deus realmente está no meio de vocês. Bem, meus irmãos, o que vamos dizer? Quando vocês se reúnem, alguém terá um salmo, outro ensinará, outro transmitirá alguma informação especial que Deus lhe deu, outro falará numa língua desconhecida ou explicará o que está falando na língua desconhecida. Tudo deve ser feito para o crescimento espiritual da igreja. Se falarem em línguas desconhecidas, não mais do que 2 ou 3 devem falar. E é preciso que fale um de cada vez e que alguém esteja preparado para interpretar o que eles estão dizendo. Entretanto, se não estiver presente ninguém que possa interpretar, não devem falar em voz alta na igreja. Poderão falar silenciosamente para si mesmos e para Deus na língua desconhecida.
2 ou 3 podem profetizar, um de cada vez, se tiverem esse dom, enquanto todos os outros escutam e julgam cuidadosamente o que foi dito. Contudo, se, enquanto alguém está profetizando, outro receber uma mensagem ou uma revelação do Senhor, então cale-se o primeiro e fique em silêncio. Dessa maneira, podem falar todos quantos têm o dom da profecia, um depois do outro, e todos aprenderão e serão instruídos e encorajados. Lembrem-se que uma pessoa que tem o dom de profecia para anunciar uma mensagem de Deus tem a capacidade de se conter ou de esperar a sua vez, pois Deus não é um Deus de desordem, mas de paz. Como em todas as igrejas dos santos, as mulheres devem permanecer em silêncio durante as reuniões da igreja. Não devem tomar parte na discussão, porque elas devem permanecer em submissão, como diz a lei. Se tiverem alguma pergunta, façam aos maridos em casa, pois é inconveniente as mulheres expressarem suas opiniões nas igrejas, nas reuniões das igrejas. Da igreja. Vocês discordam? Vocês discordam? Vocês estão pensando que o conhecimento da vontade divina começa e termina com vocês? Você que diz ter o dom de profecia ou qualquer outro dom do Espírito Santo deve ser o primeiro a perceber que o que eu estou dizendo é mandamento da parte do próprio Senhor. Mas se alguém discordar, bem, deixaremos que ele permaneça na sua ignorância. Portanto, meus irmãos na fé, anseiem por profetas, a fim de que possam anunciar com clareza a mensagem de Deus e não proíbam o falar em línguas. Entretanto, façam questão de que tudo seja feito com decência e ordem. Amém? Olha, eu fiz a leitura toda porque muitas vezes eu estou aqui falando e conversando, de repente no meio da conversa, o Instagram, ele pode dar um problema, não sei se é o Instagram, não sei se é a internet, não sei se é o celular, mas de repente acontece algo no meio do caminho, simplesmente trava aqui e eu tenho que começar tudo de novo, ou então deixar um tanto pela metade, isso não é bom. Mas vamos comentar um pouco, meditar um pouco a respeito disso. Uma coisa que me surpreendeu foi Paulo falar que o falar em línguas, né, ele não traz, ele é um sinal para os incrédulos. Vocês viram no 22? Assim, o falar em línguas não é um sinal para os que creem, mas sim um sinal para os descrentes. Por quê? Eu fui pesquisar porque eu fiquei assim, como assim é um sinal para os incrédulos e não para os crentes, para os cristãos? E eu pude compreender até aqui, não quero dizer que seja a verdade absoluta, mas que quando uma pessoa chega, ele está falando o que ele está explicando na verdade. Ele está dizendo que falar em línguas estranhas é um sinal no culto público. E isso é no culto aberto a todo o público, que qualquer pessoa pode entrar. Então, digamos que eu estou realizando um culto e ele é aberto, aí chega uma pessoa que ainda não é salva, que não conhece o Senhor Jesus, não conhece ainda a vida espiritual, e aí tava todo mundo lá falando em línguas estranhas, como a Bíblia diz, línguas estranhas. Então, imagine que essa pessoa que entrou vai ficar pensando, como assim? O que é isso? Esse lugar não é para mim. Porque tá todo mundo falando uma língua que eu não entendo. Então, ele está explicando que os irmãos de Corinto não devem viver falando em língua em todo culto. Porque o culto dos irmãos lá estava desorganizado. De modo que muitas pessoas falavam em línguas o tempo todo durante o culto, mas ninguém interpretava, ninguém trazia a revelação daquelas línguas, né? Que a revelação interpretada, as línguas com a interpretação, ela é uma profecia. Mas não tinha ninguém que interpretasse, então todo mundo se reunia para falar em línguas, orar em línguas bem alto, né? E quem entrasse e saía dali sem saber nem o que era que estava acontecendo. Aí eu pergunto para você, isso traz edificação? De jeito nenhum, não traz edificação, não traz crescimento, não traz fortalecimento para ninguém. Porque o objetivo do Senhor é falar e nós entendermos. Então ele disse que a forma de fazer isso é profetizando.
A Natália profetizando o quê? Porque a profecia tanto pode ser uma leitura da Bíblia e uma explanação, uma revelação da palavra. Quando eu chego lá, quando você chega na igreja, por exemplo, ou quando você for visitar uma igreja e você chegar lá e alguém estiver pregando a palavra, anunciando a palavra de Deus, ela está profetizando. Às vezes ela está proclamando, né? Às vezes uma pregação que é com aquele tom mais de propriedade do que estão dizendo. Irmãos, Deus está falando isso e isso. A palavra de Deus diz para nós que nós devemos fazer assim, assim, assim. Aquilo é uma profecia. Por quê? As pessoas podem compreender. Você chega lá, você pode compreender o que Deus está falando através daquela pessoa, né? Que traz aquela mensagem. Mas, se você chegar numa reunião e tiver todo mundo orando em línguas, você vai sair de lá sem receber nenhuma instrução, nenhuma edificação, nenhum fortalecimento. E é para isso que serve. E aí ele está instruindo. Gente, pelo amor de Deus, o falar em línguas é necessário, mas é para você e Deus. Então, eu sozinha na minha casa, por isso que eu sempre digo para as pessoas, a gente que é cristão, quem já é cristão, quem já tem uma vida espiritual, quem já está crescendo espiritualmente, não deve ir para a igreja quando já está, é porque eu estou precisando de força. Sim, a gente se fortalece quando se encontra na igreja, mas a gente tem um recurso da nossa vida aqui em casa, da nossa vida no particular, da nossa vida só, que é o quê? A oração em línguas. A oração em línguas, ela serve para mim, para eu fortalecer a minha comunhão com o Espírito Santo, para eu saber das coisas que ainda nem aconteceram, ele me conta, ele traz revelações para mim, ele me edifica, ele me fortalece. Paulo diz aqui no texto que quem ora em línguas edifica a si mesmo. Então, sabe por que tem muita gente que fica como crente, mas diz que vai para a igreja para se fortalecer? Provavelmente porque ainda não usa, né, não lança mão do recurso da oração em línguas. A oração em línguas, ela é excelente, é a ferramenta que Jesus nos deu, né? Que o Pai nos enviou para que nós venhamos a nos fortalecer aqui, aonde nós estivermos. Podemos estar no trabalho, podemos estar distante, servindo, né? Servindo pessoas, servindo ao Senhor. Eu, por exemplo, eu estou longe da minha casa, da minha família, da minha família da fé. Mas sabe o que acontece? Eu estou em comunhão com o Espírito Santo. Eu continuo orando em línguas, eu continuo buscando a Deus, orando no Espírito, eu estou me edificando, recebendo revelação, recebendo força. Mas quando eu me reunir com os outros irmãos da igreja, eu não vou lá só para orar em línguas. Eu oro em línguas sozinha, pratinho para mim. Eu fico orando só para mim. Mas isso não é todo mundo atrapalhando o culto. Então, lá em Corinto, o que acontecia? As pessoas oravam em línguas, todas ao mesmo tempo, era uma bagunça, uma confusão, ninguém entendia nada. Isso mesmo, aqui, ó. Orar em línguas edifica nós mesmos. Isso mesmo. Somos nós que somos edificados. Mas o que é que o amor pensa? O amor pensa no outro também. Não vai pensar só em mim. Então eu tenho que pensar no culto público. Quem chegar tem que sair edificado, tem que levar uma mensagem. E como é que a gente faz isso? Profetizando, proclamando as verdades de Deus. Se tiver uma oração em línguas, então tem que interpretar. Aí ele disse, no máximo 2 ou 3 podem falar em línguas alto no culto, mas se alguém trouxer revelação. Se não, é melhor não falar em línguas estranhas no culto de forma alta, num alto volume, para todo mundo entender. Você pode orar baixinho para você mesmo ficar ali, ó. Você está se edificando a si mesmo. Mas em relação ao outro, ele não está sendo edificado, porque senão atrapalhava. Diz que era uma bagunça, era muito barulho, atrapalhava. Por isso que ele teve que escrever trazendo essas instruções. Exatamente, quando tiver interpretação, edifica a outros. Mas se eu orar em línguas, eu trouxer edificação, vira uma profecia, né? Que é a revelação daquela língua estranha. Mas se não tem ninguém que interprete, então a gente deve ficar em silêncio, né? Sem fazer esses barulhos. Por isso que ele fala das mulheres aqui no final. Porque as mulheres estavam orando em língua e fazendo muito barulho. Ele disse que era para permanecer em silêncio. Porque
A mulher deveria, ela fazia esse barulho, né, essas orações em línguas o tempo todo lá, e depois ela ainda falava em voz alta, perguntando o que significava aquilo, e isso aqui, como é e tal. Então imagina a bagunça que era lá na igreja de Corinto, e a Bíblia, e Paulo vem botando ordem aqui, dizendo que Deus, ele é um Deus de paz, é um Deus da ordem. Então que eles deveriam organizar aquele culto de modo que quem chegasse saísse edificado. Esse é um princípio para nós também hoje, nós podemos aplicar na nossa vida. O nosso culto, ele precisa ser uma experiência maravilhosa. As pessoas têm que sair de lá conhecendo a Deus, tendo acesso a Deus, ouvindo a Deus, né? Se aproximando mais de Deus e não somente que culto maravilhoso. Então as pessoas têm que sair de lá, que Deus maravilhoso, que experiência com Deus eu tive aqui. Então, tudo que a gente vai fazer naquele culto, o objetivo é aproximar as pessoas de Deus. E quando elas saírem de lá, elas vão sair querendo Deus, maravilhadas com Deus. Não maravilhadas com o pregador, não maravilhadas com a estrutura da igreja, mas com o Deus daquela igreja. Então, ele disse que as pessoas vão sair de lá, ele disse, se uma pessoa... ele diz assim... ele diz assim, enquanto os que ouvem enquanto, se você falar em profecia, né? Enquanto ele ouve, deixa eu ler no 24, ele diz assim, mas se todos vocês profetizarem anunciando a palavra de Deus e entrar um descrente ou um novo convertido que não compreende essas coisas, isso o convencerá de que ele é um pecador e ele será julgado pelo que ouvir. Enquanto ele ouve, seus pensamentos secretos serão postos e descobertos, e ele cairá de joelho e adorará a Deus, exclamando, Deus realmente está no meio de vocês. Então, o que é que Paulo está instruindo? É para que as pessoas que entrem nos nossos cultos saiam de lá convencidos de que elas precisam mudar, convencidos de que Deus é bom e Deus as ama, de que Deus está naquele lugar instruindo elas. Elas vão sair de lá dizendo, eu ouvi a voz de Deus. Então, se eu falar em línguas apenas durante o culto, as pessoas não vão entender e não vão ser edificadas e também não vão mudar de comportamento e também não vão se salvar. Então, era isso que Paulo estava corrigindo lá na igreja de Corinto. Amém? Porém, quando tiver interpretação, edifica os outros. Exatamente. A interpretação da oração em línguas, ela é uma profecia e ela edifica. Ela exorta, ela corrige, ela anima, né? Ela edifica a gente. Imagina alguém chegar e dizer assim, Deus está me mostrando que nós precisamos realizar tal coisa, por isso vamos adiante, porque Deus está conosco e Ele está dizendo não desista. Então, se a gente fala isso, você muitas vezes estava buscando respostas em Deus, aí quando você chega em um culto, o próprio Deus, usando as pessoas naquele lugar, Ele fala com você e você sai de lá edificado, fortalecido, né, com direções, você é muitas vezes exortado, o Senhor vai corrigir a gente. Aconteceu tantas vezes já que é assim que nós vivemos. Então Paulo vem botando ordem aqui, né, nessa situação lá na igreja de Corinto. Então, olha o 27. Se falarem em línguas desconhecidas, não mais do que 2 ou 3 devem falar. E é preciso que fale um de cada vez e que alguém esteja preparado para interpretar o que eles estão dizendo. Entretanto, se não tiver presente ninguém que possa interpretar, não deve falar em voz alta na igreja, para não atrapalhar o culto, não é? E olha que coisa interessante, o 29 traz uma instrução para mim e para você que nós devemos praticar. 2 ou 3 podem profetizar, um de cada vez, se tiverem esse dom, enquanto todos os outros escutam e julgam cuidadosamente o que foi dito. Então ele diz que nós devemos julgar a profecia, o teor da profecia, né? O teor daquela mensagem, nós devemos julgar. Será que é verdade? Será que veio de Deus mesmo? Como ele disse isso, isso e isso procede para nós? Se não procede, a gente não precisa saber. Mas se procede, a gente julga a profecia, a gente recebe. E a gente vai estar sendo edificado. Para você não sair de lá
recebendo qualquer coisa que as pessoas dizem sem ter nenhuma conexão, para não engolir qualquer coisa, porque pessoas podem estar mal intencionadas e trazerem tipo uma profecia e você receber porque Deus falou. Não, nós precisamos julgar. Todos os outros escutam e julgam cuidadosamente o que foi dito. Precisamos julgar a profecia, certo? Shalom, Vitória, seja muito bem-vinda, né? Nós estamos terminando aqui o nosso devocional, falando sobre as instruções que Paulo mandou para aquela igreja. Então, ele falou sobre o falar em línguas no culto público, só se houver interpretação e só 2 ou 3 no máximo. Não precisa muito disso no culto público, porque é mais importante no culto público a profetização, ou seja, é o proclamar da palavra de Deus, é trazer uma mensagem que todos possam entender. E depois ele fala que é preciso julgar aquilo que houve, né? Mas também tem uma mensagem aqui que é muito importante que eu coloquei, que é assim, que as pessoas que profetizam, elas têm controle sobre o seu espírito. Porque sabe o que é que muitas vezes acontece nas igrejas? E eu creio que era o que estava acontecendo lá em Corinto. Era que as pessoas diziam, ai, Deus me deu uma revelação, eu vou falar. Ai, Deus me deu uma revelação, eu tenho que falar. Então, todo mundo falava ao mesmo tempo, porque disse que tinha recebido uma revelação. E ele disse, ei, calma, porque quem tem o Espírito Santo tem controle sobre si mesmo. Não precisa falar assim desesperadamente porque a revelação chegou agora, eu tenho que falar, e virava aquela bagunça. Ele disse que era para organizar. Ele disse, olha, o profeta, o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Então, se eu como profeta ou profetisa recebi uma mensagem da parte de Deus, eu tenho que me organizar, eu tenho que dizer para quem está dirigindo o culto e dizer, olha, eu tenho uma mensagem para a igreja. Aí quem está dirigindo o culto está dizendo, espere que no final eu dou a oportunidade para você falar. Aí, ótimo, no final eu vou lá e digo, irmãos, Deus me deu uma revelação, assim, 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 tá falando isso e isso para nós. Mas tem gente, aquele povo naquele tempo, ou eu, talvez em algumas igrejas, não sei, que eles acham que se recebeu a revelação, ele tem que sair para falar na hora, porque senão Deus está mandando, tem que fazer. Não, irmãos, Deus não bagunça o culto. O Espírito de Deus não bagunça o culto, senão vai virar uma bagunça, uma confusão. E ele disse, fiquem em silêncio e espere a sua vez de falar. Se uma pessoa estiver falando, o outro não é para ir profetizar, é para escutar, para também receber. Então ele vem trazendo instruções. A Beth está comentando aqui assim, diz que é muito importante para mim cada live dessas. Obrigada, Beth, que bom que você está sendo edificada por essa leitura, por esse devocional. E ela diz assim, eu tenho aprendido muito com vocês. Deus é bom, graças a Deus, porque o objetivo é justamente também trazer edificação para aqueles que nos acompanham, aqueles que nos ouvem, tá bom, Beth? Então, o importante é a gente realizar um culto que nós saiamos todos edificados, fortalecidos, e não com a sensação de bagunça, com a sensação de que ninguém me ouviu. Então, o dom era assim, todo mundo que tinha um dom queria falar. Imagina aí, se eu recebo uma revelação. O Senhor traz revelação para nós na igreja? Traz sim. Digamos que numa igreja com 60 pessoas, Deus fala com cada um deles. Porque Deus fala. Se Deus está falando na sua palavra, cada pessoa recebe num nível, no entendimento. E aí imagina cada pessoa daquela querendo falar da sua experiência, do que recebeu, do que ouviu. Imagina a bagunça que ia ser. Então ele coloca a ordem. Não é assim. 2 ou 3 podem falar e o resto vai ser edificado. Deus é bom, né? Sempre traz instruções. A respeito das mulheres, vale ressaltar que eu falei aqui, ele não é contra, aí não é para virar uma doutrina, né? Como às vezes muitas pessoas entendem. E mulher aqui não pode pregar porque Paulo disse aos Coríntios que era para a mulher ficar em silêncio. É porque, queridos, lá tinha uma bagunça, as mulheres não tinham ordem, elas interrompiam o culto para falar. Não estava falando da pregação, do pregador. Inclusive, se uma mulher estiver pregando, ela tem que pregar e todas as outras têm que esperar, né?
se for profetizar, ela tem que estar sujeita à ordem daquele culto, o dirigente do culto é quem vai dar a oportunidade. Se ele não der a oportunidade também, pode ser feito outra vez, tá entendendo? Então aqui, ó, parece que chegou aqui uma pergunta, só vamos ver se tem uma pergunta aqui. Aqui diz assim: como julgar a profecia? Olha só que pergunta interessante que chegou aqui. Como é que eu julgo a profecia? Muito boa essa pergunta, porque a Bíblia disse aqui, nós ouvimos dizer que nós deveríamos julgar a profecia. A profecia a gente julga pela palavra de Deus e pelo testemunho interior. Se alguém chega para mim e diz assim: Deus está falando para você que isso vai acontecer. Então, como é que eu julgo? 2 critérios muito importantes. O primeiro deles é o testemunho interior. Aí, por exemplo, se uma pessoa diz para mim: Deus está falando para você que você vai me dar o seu carro. Aí eu vou julgar pelo testemunho interior. Gente, Deus nunca falou para mim. Deus nunca disse que era para eu dar o meu carro, para eu dar o meu transporte, que era para eu fazer tal coisa. Deus nunca disse isso. Por quê? Então isso é julgar a profecia, porque a profecia vinda diretamente de Deus, ela deve combinar com o testemunho interior, testificar com aquilo que Deus já vem falando com você, e é só uma confirmação ou um direcionamento, ou ela deve concordar com a palavra. Então são as 2 formas seguras de você julgar a profecia. Deus já vem falando comigo isso antes, testifica no meu espírito, há um testemunho interior falando disso também. E outra forma segura é: a palavra de Deus fala sobre isso é bíblico, porque, querido, se não for, você deve descartar aquela profecia, não pode receber. Eu vou dar um exemplo de uma profecia que não deve ser recebida. Uma vez eu ouvi, não aconteceu comigo, eu ouvi alguém contar que em uma reunião, né, de cristãos, uma pessoa veio trazer uma profecia e dizia que o marido dela não era dela, era de outra pessoa, que aquele marido deveria deixar aquela casa, aquela esposa, e se unir a outra que ela estava indicando, que Deus estava indicando. Aí as pessoas sem o entendimento não julgaram a profecia. E aí sabe o que aconteceu? Um casamento foi desfeito porque a pessoa achou que deveria levar o marido da outra. Imagina se isso é bíblico. Isso é bíblico? Primeiro, que isso nunca está na Bíblia. E outra, que o testemunho interior é verdade. Não, o marido é meu, eu que sou casada. Deus não desfaz casamento de pessoas para fazer outros. Vocês entendem? Então é preciso julgar a profecia. Outra coisa. Digamos que Deus disse, alguém chega e diz: Deus está me dizendo que é para você me dar o seu transporte, é para você pagar isso para mim, mas isso não tem testemunho interior, você não precisa receber. Porque Deus não falou com você. Se Deus quer que você pague algo, se Deus quer que você dê algo a alguém, Ele vai falar primeiro com você. Concorda? Então, a forma de nós julgarmos a profecia é justamente pelo testemunho interior e pela palavra de Deus. É a forma segura. Respondido? Glória a Deus por isso. Então, a profecia na igreja, ela é para trazer a edificação, fortalecimento dos irmãos. E então, depois que nós fazemos a meditação, eu sei que tem outros versículos que você pode também meditar, extrair grandes instruções dessa palavra, né? Mas nós agora precisamos saber o que é que o Espírito Santo está falando para nós aplicarmos na nossa vida diária. Para eu aplicar, o que é que eu tenho que fazer? Você tem que observar. O que é? Eu ainda não oro em línguas, eu preciso orar em línguas, eu preciso buscar com zelo os melhores dons, como Paulo instruiu, porque tem lembra do nosso acróstico? Tem alguma promessa? A promessa sim, existe alguma coisa que ele disse para você fazer, busque com zelo os melhores dons, principalmente o que possa edificar os outros, né? Como a profecia. Então, Natália, eu vou buscar ser profeta? Não, você não vai buscar ser profeta, mas nem todos que profetizam são profeta, mas todos nós, todos os crentes, todos os que são cristãos podem profetizar.
porque profetizar é proclamar as verdades de Deus, mas debaixo da inspiração do Espírito Santo. Então, nós precisamos estar sensíveis para receber também uns dos outros. Quando nós nos reunimos na igreja, nós temos pessoas ali que recebem orientação, instrução, que recebem revelação, e nós podemos receber delas. Podemos ser edificados com a vida daquele irmão, daquela irmã, da instrução que ele vai trazer para nós. Mas nós precisamos aprender a aplicar o que é. Nunca mais eu vou receber uma profecia só por receber sem julgar. Aí você aplica, diz assim, olha, eu preciso mudar isso e isso na minha vida. Então, o que o Senhor falou com você, você vai lá e aplica. E agora, no quarto passo, nós vamos ver da memorização. Qual foi o versículo que você hoje decidiu que vai memorizar? Porque é muito bom ficar pensando sobre ele. Eu já estou pensando desde ontem que eu estou meditando nesse aqui, ó, que eu estou pensando. Pois bem, irmãos, que é o 26, 1 Coríntios 22, ou 1 Coríntios 14, 26, diz assim: pois bem, irmãos, o que fazer então? Quando vocês se reunirem, cantará, o outro ensinará, um falará em línguas e o outro interpretará o que for dito. Tudo que for feito deverá fortalecer a todos. Esse é um versículo que eu amo, porque quando a gente se reúne na igreja, tudo que está acontecendo ali é para edificar a gente. A gente não sai da igreja fortalecido, animado. A gente não sai de lá mais edificado. É Deus fazendo isso através do corpo de Cristo, através das nossas reuniões, dos nossos encontros. Ele mesmo está lá fazendo isso conosco. Então, esse versículo é o meu de meditar. Enquanto a gente se reúne, um canta, um prega, o outro ensina uma verdade bíblica, um princípio, e a gente sai de lá o quê? Fortalecido e edificado, né? Então, tem a função para todos, tem função para todo mundo, sim. Na hora que um abre uma porta, que dá um seja bem-vindo, seja edificado, que bom que você veio, né? Quando a gente recepciona, quando a gente prega, quando a gente abraça, quando a gente, né, serve em cada área do departamento ali, a gente vai sendo edificado. Sabe por que que muita gente que não congrega, ela fica estranha, ela não cresce espiritualmente? Porque não desenvolve essas coisas. Porque tanto quem está servindo como quem está sendo servido é edificado. Porque a gente tem sempre algo para fazer. Cada um, como disse aqui o comentário, ó, cada um tem uma função, né? Lá na igreja tem função para todos. No corpo de Cristo tem função para todos. Todos têm uma e todos são importantes. Então você que está acompanhando esse devocional, você que vai ver o vídeo depois, você também é importante. Como você tem vivido? Quais são as experiências que você tem tido? Você vai na igreja, as pessoas estão orando em línguas, como você sai de lá? Comenta com a gente, manda esses comentários, comenta no vídeo, tanto no YouTube, né, quando ele estiver lá, como aqui embaixo. Conta das suas experiências. Diz também como você pode fortalecer, se você pode profetizar, se você entendeu a palavra de Deus, se você recebeu revelação, conta pra gente, porque vai edificar a nós também e aqueles que vão ver o vídeo depois. Então não deixe de fazer os seus comentários. Eu quero agradecer vocês, a Beth, a Vitória, a Nancy, a Dorinha, todos vocês, né, o Fabiano, o Gelf, todas as pessoas que têm acompanhado com mais assiduidade o devocional, têm deixado seus comentários lá. Eu fico assim maravilhada quando eu vejo os comentários de vocês. E vocês contam as experiências de vocês, que vocês cresceram, que vocês aprenderam, né? Isso é muito bom, a gente vai se edificando uns aos outros. A gente vai se fortalecendo. Então eu quero agradecer a sua companhia e já dizer que amanhã nós também temos o encontro marcado. Amanhã nós vamos para o capítulo 15. E eu quero esperar você aqui para a gente se encontrar e se fortalecer também. Ó, beijo no seu coração, passa lá, deixa os comentários e compartilha com outras pessoas. Beijo no seu coração, a gente se vê no nome de Jesus amanhã. Tchau, tchau.